Sejam todos bem-vindos ao canal do Sem Perfil. Eu estou fazendo esse vídeo para falar de um assunto que, como eu falo, é só cortina de fumaça, mas um amigo viu lá uma conversa do WhatsApp e falou: Reinaldo, grava um vídeo explicando isso daí para que eu mande para uns amigos meus aí, né? Uns amigos meus, para esclarecer alguns pontos. Então vamos lá. Eu fiz uma postagem num grupo de amigos e ali a maioria é composta por pessoas lúcidas, né? E aí é um texto com base jurídica, feito por um jurista, né? E aí está escrito aqui: eu queria entender a lógica desse pessoal sobre os tais presentes, joias, etc. Existe uma lei de 91 que é pouco clara, dando margem a interpretações. Tanto é que deu problema em todos os presidentes que saíram. Lula, Dilma e Bolsonaro tiveram que devolver presentes após acórdãos do TCU, analisando os casos concretos. Temer deve ter levado algum presente também, mas como não caiu na mídia, não temos conhecimento. Agora, ignorando duas diferenças básicas entre os três supracitados, né, Lula, Dilma e Bolsonaro, na ordem, então a primeira diferença: Bolsonaro e Dilma tiveram que devolver alguns itens. Sim, eram alguns itens, né? Já Lula teve que devolver um enorme montante. Ele mesmo fala em 11 containers, né? E teve coisa num galpão alugado lá no ABC, pago pela OAS, teve Banco do Brasil com cofre, e teve coisa para o sítio de Atibaia, teve coisa para o triplex que foi para lá. Então tá. Então o montante é uma coisa enorme, a diferença. Um levou um pouquinho de coisa, o outro levou um pouquinho de coisa dos presentes, o outro levou um montante gigantesco. Então existe essa diferença, nós não podemos deixar de salientar. E a diferença número 2, consta que Dilma e Bolsonaro levaram presentes que receberam e entenderam que eram deles. Já Lula não, levou alguns itens, isso já está devidamente verificado, levou alguns itens que eram, né, do acervo do palácio, comprados com licitação ou presentes de outros ex-presidentes que já estavam ali incorporados ao patrimônio do Palácio do Alvorada. Então tem essas duas diferenças. Por quê? Nos casos que envolvem Lula, além da diferença de magnitude, tem um real indício de um crime de peculato. Ali sim, crime de peculato, muito bem definido na legislação. Agora, vamos fingir que não, que foi tudo igual. Vamos fingir que foi tudo igual, que levaram e depois de um acórdão do TCU, analisando o caso concreto, devolveram os presentes, que foi o que aconteceu com todos eles. Lula, inclusive, devolveu parte dos presentes, alguns não foram devolvidos, e inclusive alguns que já não estavam mais de posse dele, ele pagou, né, pelos presentes, tá bom? Então todos fizeram a exata mesma coisa, né? Então eu falei, faz de conta que estejamos falando da mesma coisa, vamos ignorar aquelas duas diferenças. Então estamos falando de devolução de presentes recebidos que achavam que eram personalíssimos e o TCU disse que não eram. Então os três presidentes fizeram a mesma coisa. Então todos levaram e após decisão do TCU devolveram. Qual a lógica de se investigar, cobrar, massacrar, fazer inquérito, apurações, apreensão? Nenhum caso, e ignorar solenemente os outros dois que fizeram exatamente a mesma coisa. Alguém consegue me explicar? Aí um amigo falou, muito lógico, né? Realmente a gente percebe aí uma seletividade. E aí ele falou, vou colocar num grupo de uns amigos lá e ver o que eles respondem. E ele foi lá e colocou no grupo. E aí um amigo dele, eu acho que é o Clodoaldo, fez uma postagem para ele dizendo: então você quer justificar o crime de um com o crime cometido por outros? Eu não passo pano para crime, crime tem que ser punido. Bom, Clodoaldo, desculpa, a gente percebe que você não sabe o que é crime, né? Porque ele está falando uma besteira enorme, né? Porque ali em nenhum momento foi falado que estamos defendendo um crime, né? Então eu até coloquei, olha, o cara não sabe e não entende o que é crime. Crime é uma conduta típica, antijurídica e culpável. Então, primeiro item, tem que ser típico, tem que estar tipificado. Nulo crime sine previa lege. Ou não há crime sem lei anterior que o defina como crime. Então, se não há lei para dizer isso aqui é crime, crime não é, tá bom? Assim é e está na Constituição Federal, né? E eu estou me baseando na Constituição comentada de Alexandre de Moraes, logo ela não pode estar errada, né? Então,
Não existe crime se a lei não tipifica. Logo, não é crime, pois a ação não é típica. Não existe nada que diga que aquilo ali é um crime. Tudo bem? Agora, se não é típica, as outras duas partes da definição de crime estão dispensadas. Não preciso checar se existe alguma excludente de juridicidade ou de culpa. Tudo bem? Não é necessário, porque existem as excludentes de culpabilidade, de antijuridicidade, mas desnecessário, pois não é típico, não é crime, tá bom? Então, olha, levar itens que eram do patrimônio público é peculato, aí sim é crime. Isso se aplica aos pavões do Alvorada, que foram para Atibaia, mas não aos itens personalíssimos, cuja lei permite posse, venda, transferência por herança ou doação. A lei de 91 prevê isso, é um negócio... Você gosta do texto da lei? Eu particularmente não gosto, mas está escrito no texto da lei. Então eu falei, são coisas distintas, levar presentes não é crime, tanto que quando Lula levou e Dilma também, foram convidados a devolver por acórdãos do TCU, e lembre, acórdãos do TCU não tem força de lei. Eles apenas analisam um caso concreto e falam, olha, nesse caso aqui eu estou olhando e não é assim ou é assado. Então são análise de caso concreto. E vejam, lá atrás eles analisaram, levaram os presentes, devolvam, e eles devolveram. Se houvesse ali um crime, né? Então eles teriam que ter sofrido queixa-crime, processo e tudo mais, e não foi o que aconteceu, né? Então, eu até falei, não percebe a diferença? Agora, pelo mesmo ato, estão fazendo inquéritos, processos, apreensões, um auê danado, um carnaval. Então, eu falei, não percebe a diferença? Não era crime. E não passou a ser, porque não existe nenhuma lei que regulamentou. Teve uma lei que regulamentou, depois de muitos anos, uma parte, um decreto, na verdade, daquela lei, mas não falou nada sobre esses itens personalíssimos, tá? E os acórdãos do TCU, por mais que o pessoal tente trazer aquilo como algo que regulamentou, não pode, não tem força de lei, tá bom? Então, olha, o que está sendo feito é ilegal. Sim, todas as medidas que estão sendo feitas agora dentro desse inquérito, dentro dessas apurações, é ilegal. Eu falei, e pior, dentro de um inquérito com vício de origem, a gente já explicou isso, sem objeto definido, sem prazo e conduzido por quem não tem legitimidade. O órgão que está conduzindo a investigação não tem legitimidade para fazê-lo, né? Pois é, as provas foram obtidas por Fishing Expedition, contaminando as mesmas com ilegalidade pelo princípio jurídico da árvore envenenada. Todo mundo lembra, as provas foram colhidas com base numa apreensão de celular por causa da desculpa do cartão de vacina, que também não é crime o negócio lá, quer dizer, um negócio maluco que já ficou comprovado que não era aquilo lá, mas justificou uma apreensão, e aí em cima dessa apreensão o pessoal foi lá levantar mais coisas. Isso aí se chama Fishing Expedition, é pesca probatória, e isso é sim crime de responsabilidade, isso é crime de abuso de autoridade, né? Então eu falei, tudo nesse processo é ilegal, mas o pessoal não vai ver isso. E eles acusam crimes, pois eles nem sabem o que é um crime. Eles retiram a definição de crime do oco da cloaca deles, né? Então não é justificar um crime com o outro, é desejar que princípios legais sejam cumpridos, tá bom? Um deles, por exemplo, é o princípio da equidade. Equidade diz assim, para uma mesma conduta, você tem similar processo, similar análise, similar pena. Não é exatamente igual, porque são pessoas diferentes, em ocasiões diferentes, mas para a mesma situação, você precisa ter o mesmo remédio jurídico ou algo similar. Não pode ser algo tão diferente. É crime em uma hora e outra hora não é crime. Na verdade, crime a gente já viu que não é, né? Então, se você quiser tirar dúvidas, tem um vídeo muito bom do canal do Negão, o canal Alessandro Santana Shorts, que ele diz assim, agora Pavinato deu aula de direito, onde ele pega o texto do livro do Alexandre de Moraes, né, Direito Constitucional comentado, e ele faz uma análise mostrando não tem nada ali, gente, né? Não tem nada ali. Então, crime não é, está sendo tratado como crime porque é conveniente politicamente. E nós temos hoje, infelizmente, uma corte de justiça, as mais altas, contaminadas por política, e isso não poderia. Isso, aliás, também é crime de responsabilidade, tá bom? Então foi o que eu falei sobre o assunto. Clodoaldo,
vai estudar um pouco de direito, não precisa ser formado em direito para entender um pouquinho, né? Vai pelo menos tentar entender o que é crime. Não, ninguém está defendendo o crime, apenas estamos defendendo a equidade, que coisas aconteçam dentro de um processo com equidade, atendendo o princípio da legalidade, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Eu não gosto do texto da lei, eu não gosto do texto da portaria, nem dos acórdãos do TCU, eu acho que eles todos foram frágeis, deveria haver uma lei tipificando, porém, a própria ausência de normatização legal lá pelo Congresso já é uma decisão. Se eles nunca quiseram analisar esse fato, é porque eles acharam que isso não era importante, né? E não cabe a um órgão do judiciário decidir o que é importante ou não lá na discussão legislativa. O fato é, não existe crime nenhum ali, todo o escarcéu que está sendo feito é uma cortina de fumaça para problemas muito maiores que estão acontecendo, para ver se o pessoal não percebe, tá bom? Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu espero que o amigo que encomendou possa encaminhar. E assistam lá o vídeo do canal do Alessandro Santana Shorts, que o Pavinato realmente explica tudo isso que eu expliquei com muito mais riqueza de detalhes, tá bom? Até a próxima aí.